Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal com grandes celebridades aqui do mercado financeiro. Hoje a gente está aqui com talvez a maior referência aqui no país, né, Arthur? Principalmente em investimentos alternativos. Pô, obrigado, muito gentil aqui pela presença, pelo tempo, pela disponibilidade, como sempre. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui. Obrigado pelas palavras. Bom, eu não sei se eu sou uma das maiores referências ou um dos maiores especialistas, mas certamente sou o que estou trabalhando duro há mais tempo. Mais divulga, né? E tenho tentado ser um embaixador dessa nova classe de ativo há um tempo, né? Desde 2018, quando a gente de fato começou com a plataforma aberta para o varejo, a gente tem falado e tentado educar o mercado sobre essa nova classe. E lá no comecinho, em 2018, era muito difícil, as pessoas não queriam escutar sobre ativos alternativos. Hoje já está mais fácil. Hoje até o Bradesco recomenda ativo alternativo na carteira do investidor. O Bradesco é o Bradesco que, às vezes, né, o pessoal fala que eu sou muito crítico ao Bradesco, né, mas às vezes o Bradesco é o último, né, então estamos caminhando bem. Mas estamos falando aqui de Arthur Farache, sócio fundador da Hush. Eu queria que você apresentasse e falasse um pouquinho do Arthur, né, nesse começo, mas principalmente sobre a Hush, que acho que hoje, como você falou, 2018 para cá, são histórias aí que andam juntas, né? Então, para a gente apresentar um pouco para todo mundo que está nos ouvindo. E lembrando, pessoal, que vai estar rolando um QR Code aqui na tela. Esse QR Code é para abrir conta, caso você queira ter interesse em fazer essas alocações nos diversos ativos alternativos, através aqui da MSX, que nós somos parceiros lá da Hush, tá? Então, o nosso time de consultores vai entrar em contato com você para quem abrir conta aqui, né? A conta 100% gratuita para acessar, não tem nenhuma cobrança adicional. Perfeito. Mas vamos contar um pouco da história da Hush, né? Do Arthur, mas principalmente da Hush de 2018 para cá, porque a gente tem muita coisa também para falar de 2024 para lá, né? Para frente. Legal. Bom, vamos lá. A história começou quando eu e o Carlos resolvemos... Carlos é o nosso CTO, o meu cofundador. A gente vendeu uma empresa em 2017 e a gente ficou procurando o que ia fazer, qual era a nova ideia ou nova tese que a gente gostaria de dedicar às nossas vidas durante um bom tempo, um longo prazo. E a gente conheceu um modelo que era de financiamento de litígios. Esse modelo lá dos Estados Unidos. E logo a gente pensou, bom, como é que a gente traz esse modelo de financiamento de litígios para o Brasil com alguma tecnologia? Porque a gente vinha aí de uma experiência de empresa de tecnologia, com robô, etc. E a gente achou que esse seria um caminho interessante para empreender. E aí logo, lá em 2018, a gente percebeu que havia um espaço importante a ser preenchido por alguém que tivesse coragem suficiente, que é uma plataforma que universalize o acesso aos investimentos alternativos. Então, bom, o meu background é todo eu comecei minha vida profissional programando, eu era programador ou garoto de programa. E aí, do programa, né? Mas no mercado financeiro? Não. Comecei minha vida muito jovem programando, fazendo sistemas desde sistemas de gestão de videolocadora, sistema para farmácia, sistema para empresinha de manutenção de computador. E aí eu fazia sistemas para Windows e para Linux. E aí depois fui fazer faculdade de Direito e vim para São Paulo, não sou de São Paulo, vim para São Paulo para fazer mestrado e acabei ficando. Mestrado onde? Na tecnologia ou em Direito? Em Direito Comercial na USP. E aí eu fazia metade na FEA, que a minha professora era a minha professora de Law and Economics, adoro essa disciplina. E aí ela falou, cara, você vai precisar fazer uma parte na FEA e a outra parte na Sanfran. E aí fiz, e aí, enquanto isso eu estava trabalhando no mercado financeiro aqui como advogado. E em 2013 para 2014, eu resolvi mudar de carreira e começar a empreender. O Carlos, ele vem da área de tecnologia 100%, então engenheiro de software, trabalhou aí no Itaú BBA, trabalhou na B3, trabalhou em empresa de telecomunicações e hoje ele toca toda a parte de tecnologia da Rust e das outras empresas que a gente
acabou montando no caminho. Legal. O Arthur, acho que eu já fiz essa pergunta, mas assim, olhando, a gente sempre tem a referência assim, de mercados maduros, né? Fala assim, o mercado americano é maduro. Quando a gente fala de ativos alternativos, a gente tem também essa mesma visão, até quando a gente pega aqueles relatórios de grandes bancos, né, de private, de grandes investidores, né, clientes de alta renda, altíssima renda. Lá fora, é muito comum a gente ter um percentual, necessariamente um percentual de ativos alternativos e ao meu entender é que esse percentual só está aumentando, né? E hoje já é bastante expressivo lá fora. E hoje o brasileiro aqui não conhece. Mas primeiro dando um passo atrás, assim, quem que vocês se inspiraram, né? Você fez algum roadshow, falou, pô, esse cara faz bem, esse cara... A gente precisa tropicalizar o que ele faz bem, né? E a gente sempre tem várias histórias, né? Bancos, corretoras, assim, pô, esse inspirou ali. Qual foi a grande inspiração, né? A sacada, você falou assim, a gente vai fazer isso, vai fazer bem no Brasil. Essa é uma ótima pergunta, porque desde 2014, 2015, que eu estou empreendendo na área de fintechs. Uhum. E aí quem acompanhou esse movimento percebeu que surgiram aí ao redor do mundo muitas fintechs diferentes que faziam, de repente, originação de investimentos imobiliários, originação de investimentos, peer-to-peer lending em carteira de consumo, originação de investimento em fazenda, originação de investimento... N originadoras que, na verdade, a gente conheceu como fintech desde, sei lá, 2009. Isso foi um movimento global. Só que sempre foram fintechs muito de nicho, que começavam com uma originação de uma tese específica e continuavam ali. De fato, isso chamou atenção, era um movimento que eu já tinha visto, porque eu estava empreendendo nesse mercado, mas é inevitável falar que o benchmark nosso é a Yield Street, que é a americana, que é uma plataforma que tem aí diferentes ativos dentro da grande classe de ativo alternativo. Então, ela tem crédito estruturado, ela tem obra de arte, ela tem financiamento ao transporte marítimo, tem coisas muito legais lá. E aí, quando a gente viu, a gente falou, olha, existe aqui uma oportunidade de fazer isso no Brasil, pelo menos, na América Latina, em quem sabe em países que a Yield Street ainda não está. Porque o ponto do americano é que, como o mercado lá é tão grande, a empresa nasce... cresce e é vendida explorando o mercado americano. Sim. Mas tem o resto do mundo inteiro para fazer negócio, né? Então, eu diria que o benchmark nosso é a Yield Street, apesar de a gente gostar muito de plataformas de nicho que exploram subclasses dentro da classe de ativos alternativos. Tá. Até eu acompanho muito a Blackstone também, né? A Blackstone também faz um trabalho... A Blackstone já no modelo de gestora, né? E até a propaganda da Blackstone fala assim, não confunda com a BlackRock, né? É super não legal. Não é BlackRock, né? Blackstone. De fato, o que a turma lá da Blackstone fez é incrível, né? Admirável. Mas eles fizeram já no modelo de gestora, né? Tá, entendi. E o Steve Schwartz, o cara genial... montou um time incrível e realmente, eu acho que olhando o tamanho de carteira e o histórico de retorno, talvez eles sejam os maiores e talvez os melhores nesse mercado. Mas, como eu falei, a gente olhou o benchmark de ser uma plataforma online para o investidor, tanto pessoa física como investidor institucional, poder se servir ali em relação ao produto que quer. E aí o segredo pra gente nessa história é escolher bem o originador. Sim. Escolher bem. E até, por exemplo, pegando a sua própria formação acadêmica, né? Falando um pouco do direito com as finanças e a tecnologia. Você acha que se tirar uma perna dessa, a gente não conseguiria ter uma Hurt? Por exemplo, talvez essa troca de direitos, né? De ativos judiciais, ela exista desde sempre, né? Só que a gente não sabia que ela existia porque a gente não conseguia negociar, né? Era entre escritório de advogado com outro escritório de advogado, né? Então, como é que você vê isso, essas três pernas, né? Talvez seja a sua formação e a formação da Hurt, né? Se conectando para trazer o acesso para o investidor final, né? Principalmente. Não, sem dúvida, sem dúvida. O conhecimento do mercado e da maneira que você faz negócio desse mercado foi fundamental para dar o pontapé inicial. Mas, para ser sincero, eu aprendi muito no caminho. A faculdade de Direito e mesmo o trabalho como advogado não prepara você para ser um investidor em ativos judiciais. Sim. Mas
mas foi fundamental para pelo menos saber que é possível. Uhum. E aí você vai entender melhor depois que você tá, né? Você vai ver o tamanho da onda quando você tá no mar remando. Foi importantíssimo. E eu diria, essa estratégia de a gente ter alguém que vem do mercado, daquele nicho de mercado que a gente quer explorar, é uma estratégia que a gente replicou nas outras teses. Uhum. Então, por exemplo, royalties de música. A gente trouxe pessoas, trouxe um time inteiro que trabalhou, ora em ECAD, ora em streaming, ora em editora. E aí isso possibilitou que a gente tivesse uma curva de aprendizado mais curta. Mas sem dúvida, é importante sim. E agora, voltando, essa classificação de ativos alternativos, eu acho que eu já falei aqui uma vez, ela só recebe esse nome alternativos porque a gente está falando sobre a ótica de quem está dentro do mercado financeiro. Sim. Porque quem está fora do mercado financeiro e quem, por exemplo, está operando no mercado jurídico, não tem nada de alternativo. Na verdade, aquilo ali é o feijão com arroz, é o dia a dia do cara, né? E aí sempre tiveram, com certeza. O advogado sempre antecipou, em determinada medida, os créditos dos clientes. Um advogado negociou com outro advogado a antecipação ou participação naquela causa, em troca de dinheiro ou em troca de serviço. Então, esse tipo de negócio sempre aconteceu. Quando a gente olha como investidor, ou como no mercado de investimento, a gente talvez não tenha tido um pouco essa noção. Mas já tem fundos de investimento que operam nesse mercado há bastante tempo também. Sim. Mas operam de uma maneira que fica transparente para o usuário, para o investidor final, onde ele está investindo. Está investindo em cota de fundo, apesar de outro lado ter direitos creditórios judicializados. Sim. O que a gente tem visto, até reforçando, acho que em outros encontros que a gente já teve aqui, um pouco dessa classificação, né? O que é alternativo ou não, né? Mas para mim, talvez seja alternativo o desconhecido, né? Depois, ao longo do tempo que vai se tornando conhecido, você vai classificando ele como... Verdade. Então, por exemplo, fundo imobiliário no Brasil. Fundo imobiliário é um tipo alternativo. Você pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, muitos analistas, né, como eu, classificavam como alternativo, né? Mas é alternativo? A gente sabe como ele funciona, como que é a listagem, os riscos, né? E aí cada um acaba classificando, talvez um pouco mais parecido com uma renda variável, né? Mas não é um ativo alternativo, né? Vou falar que o brasileiro, se for isso mesmo, o brasileiro faz investimento alternativo desde que nasce, né? Porque o brasileiro adora investir em imóveis. Então, como é que você vê isso, essa classificação? E até falando um pouquinho do aprendizado fora, como que o investidor aloca, né, investimento alternativo. Eu não sei se daria para comparar, porque são culturas diferentes, conhecimento diferente, mas como que esse gap, né? Eu acho que o americano ele aloca muito em investimento alternativo, os 10, 20, 30% da alocação. E aqui no Brasil, a gente ainda tem receio, né? Mas onde que eu vou incluir, né? Onde que eu vou classificar? Né? Um pouco dessa percepção, em que distância que a gente está, né, em relação a mercados maduros, principalmente nos Estados Unidos? Uma ótima pergunta. Bom, sobre a categorização desse troço, né? Quando a gente fala de ativos alternativos, eu acho que talvez seja mais adequada a categorização de mercados privados e mercados públicos. Sim. Então, quando o ativo está no mercado privado, você tem ali mais custo de transação, você tem ali um problema de informação sobre aquilo para transformar aquele ativo no investimento. Quando está no mercado público, você tem lá uma ação na bolsa, você vai lá, compra a ação rapidinho no home broker, você presume que as informações estão públicas, e a mesma coisa acontece com bonds, etc. No mercado privado, não. Você tem um ativo que está, muitas vezes, na economia real, sendo operado dentro de um nicho, e que para você transformar aquilo num investimento, tem um trabalho diferente. E aí também é um trabalho diferente durante um tempo, porque depois que você tornou esse negócio um valor mobiliário, aí você já tem aqui um título que é negociado em mercado público, que é o caso do fundo imobiliário que você muito bem citou. Então, ter essa noção, olha, o que é mercado público e talvez entender que o mercado público, as margens, os spreads já estão tomados por vários intermediários, entender que no mercado privado tem mais risco e que tem mais spread, tem mais margem de ganho para o investidor final, e acho que entender isso aqui é importante também. Também tem mais risco, obviamente. Né? Mas
Também existe essa categorização, né? De mercado privado e mercado público. Sim. Mas falando de carteira de investidor e como que a gente olha, tanto lá fora como aqui dentro, acho que diria, se a gente pegar o livro-texto de finanças para investimento, vai dizer que o portfólio do investidor deveria ter até 30% de ativos alternativos, que é bom para diminuir volatilidade, para aumentar ganho esperado, sim, né? Sim. Retorno esperado. Para melhorar o famoso Sharpe da carteira. Exato, né? A relação exatamente. risco-retorno. Só que é um desafio, né? Porque em economias que estão em desenvolvimento, como a nossa, você imagina, a gente acabou de tirar recentemente o investidor que estava puramente na poupança. Sim. Você teve um crescimento aí de 800 mil investidores na B3 para 20 milhões, o último número? Somando tudo? Ações especificamente é um número bem menor ainda, né? Mas somando tudo milhões, vai dar uns 20 milhões, é isso? Vai ter que colocar dívida, debênture. Então, aí se você pega... Bom, a gente acabou de ter esse processo, sei lá, nos últimos 6, 7 anos, né? É normal entender que isso ainda vai reverberar e vai ter uma consequência lenta para mercados de ativos alternativos. O que pra gente não tem problema. Só que tem algumas coisas andando em paralelo, que é aí que eu acho que tem um segredo. E é onde a gente está olhando. Quando a gente olha as gerações ali, Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z, sim. A gente vê um comportamento muito diferente entre elas. Então, por exemplo, você pega os Millennials, que são geração Y, e geração Z, eles querem investir 60%, 70% da carteira deles em ativos alternativos. Sim. E aí você olha, poxa, mas como é que vai ser isso, né? Sim. E por que isso está acontecendo? Bom, aí tem inúmeras hipóteses, mas uma delas é um exemplo para a gente deixar isso mais palpável, é que o Millennial, e o Millennial já não é tão novo assim, né? Esse cara já tem 43 anos, já vem formando patrimônio. Eu acabei de descobrir que eu sou milênio. Você é milênio? Eu sou. Quantos você tem? 42. Você é milênio. Você é uma grande geração Y. Isso. Agora já ganhei a semana já, talvez um mês ou o ano. Então, mas aí, olha só, o milênio e o geração Z, sobretudo, não vê mais sentido nenhum em comprar ações da Petrobras. E o que ele quer? Se você perguntar para ele, você prefere comprar ação da Petrobras ou comprar um pedaço do catálogo da Beyoncé? Sim. Ele quer catálogo da Beyoncé. Sim. Ou, sei lá, do Justin Bieber. Então, existe aí um negócio, uma mudança de comportamento que o mercado financeiro tradicional, até a academia, ainda não percebeu. Olha, eu prefiro ativos que me entreguem, além da análise de retorno, risco e liquidez, novas variáveis vão surgir para compor essa análise. Sim. E que a gente não entendeu direito essas variáveis. Sim. Né? Muitas vezes a gente escuta palavras sustentabilidade, impacto, propósito, senso de identidade, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes. Pertencimento, né, Leandro? Pertencimento e crença. Né? O que o investidor acredita? Acho que esse senso de crença talvez seja a variável mais importante aqui para definir a alocação que o cara vai ter daqui a uns tempos. E aí ninguém está entendendo disso direito. Tá vindo investidores aí, uma massa de investidor que já está formando capital, formando patrimônio há um tempo. E onde estão os produtos para esses caras? Acho que essa é a pergunta que a gente tenta responder. Aliado a isso, você tem um movimento que daqui a uns 10, 15 anos vai ter uma mudança geracional de riqueza, de herança. Sim. Então, e nunca foi vista antes essa mudança de valores tão altos, né? Trilhões de dólares vão sair da mão dos baby boomers e vai vir para a geração Y tomar a decisão de alocação. Caramba, e esses caras... tô para receber então. Então, pois é, você tá na estatística. Eu espero que você esteja na estatística, eu não tô. Você já recebeu? Eu não vou ter nada para receber. Ou passou a sua geração? Não vou ter nada. Bom, e aí... Você vê assim, olha, então vai vir uma massa de investidor com muito capital para tomar a decisão de alocação e uma preferência declarada por ativos alternativos. E você tem um outro lado da moeda, que se você pega relatórios de Goldman Sachs, relatórios do Citi, relatórios do Boston Consult Group, do BCG, sim. Eles estão dizendo e prevendo que nos próximos anos trilhões e trilhões de dólares vão ser tokenizados. Aí você olha,
tokenização tem muito a ver com tokenizar valor mobiliário, Sim. ou seja, ativos que já estão em mercados públicos. Uhum. Mas também tem muito a ver com tokenizar ativos que estão em mercados privados. Ora, pois, e se isso aqui não é ativo alternativo? Né? Então, a gente pode esperar que trilhões de dólares vão ser tokenizados de ativos alternativos. Uhum. 99% disso vão ser investimentos ruins, não vão ser investimentos bons, vão ser porcarias. E aí você tá vindo aí uma massa de gente querendo investir em ativos alternativos. E aí eu tô falando, né? Desde investir em Porsche antigo, como investir em figurinha de beisebol, até investir em real estate, até investir em fazenda, etc. E aí tem de outro lado players que vão tokenizar ativos. Quem que vai separar o joio do trigo para essa turma? Sim. Então eu acho que esse movimento que a gente está olhando é importante. E é aí que a gente está se colocando. Muito bom. O pessoal, só para traduzir um pouco aqui, que o Arthur falou, para mim, é lógico que no Brasil acho que a gente tem outras casas também trabalhando no mercado de investimentos alternativos, mas para mim a Hershey é sim a maior, né? Mas com certeza uma das maiores referências no país em investimentos alternativos, né? Então vem fazendo esse trabalho. A gente sabe que é um trabalho longo, né? Mas é um trabalho, acho que não tem mais volta, como você falou, né? Seja de diversificação, seja de dar acesso, seja acesso para o investidor e também para captação também, para quem está originando. Precisa ter outras alternativas além do mercado financeiro tradicional. E aí, inclusive, vocês estão vendo um QR Code aqui na tela, né? Para você que quiser abrir a sua conta, né? Conhecer as alocações que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Quais são elas, as alocações, como que elas se encaixam no seu portfólio. É só abrir a conta junto aos nossos consultores aqui, eles vão entrar em contato, tá? Então abre a sua conta 100% gratuita, o nosso time já entra em contato com você lá na Hershey, né? E a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco quais são elas, né? Quais são essas diversificações, quais são as oportunidades, um pouco de tudo isso. E acho que o mais importante aqui, que a gente já está percebendo, a gente acaba falando muito alternativa, acaba falando como se fosse um investimento de risco, né? Mas não necessariamente é risco. Mas quando a gente fala de risco, a gente lembra de bolsa, né? E quando a gente fala de bolsa, pelo menos nos últimos, talvez, 3 anos de Brasil, de certa forma, tá mais fácil de bater a bolsa, né? Qualquer investimento que foi positivo nos últimos 3 anos, bateu a bolsa, né? Então, só para a gente terminar aqui, como é que recado que você deixa, né, dentro do investidor, não no investidor necessariamente que está saindo da poupança, mas que já conhece, né, opções de fundos, multimercados, né, ou até mesmo investimento em ações, como tem sido satisfatório, né, essa alocação em investimentos alternativos para agregar valor na carteira. Mas falando de Brasil, né, você falou muito Citi, né, JP Morgan, enfim, vários exemplos no mercado norte-americano, mas como é que tem sido a experiência do cliente da Hershey ou da alocação, como isso agrega valor, como você conseguir traduzir isso em números, né? Vamos lá, eu acho que tem 2 palavras aqui que são chave. A primeira é educação, então o investidor precisa ter interesse em entender um pouco mais o produto, ele precisa entender como funciona o fluxo de caixa ou como funciona a expectativa de apreciação daquele ativo. Então precisa entender um pouco os riscos e saber se ele dorme bem com aqueles riscos lá, né? E os riscos são diferentes, como você bem falou. Não necessariamente o ativo alternativo é mais arriscado. Sim. O ativo alternativo, ele certamente... Até você que passou também pela academia, né? A gente acaba associando o risco com a volatilidade. Mas aqui nesse caso não, né? Então, assim, a gente não tem o conceito de volatilidade necessariamente como a gente tem na bolsa todos os dias, né? Exato. Bom, então, o risco, acho que do ativo alternativo é ter fluxos de caixas um pouco mais complexos e certamente eles são diferentes, né? Quando você tem um componente de crédito em que você pode afetar o principal, aí eu acho que esse negócio fica ruim para o investidor porque ele não tem aversão a risco, ele tem aversão a perda. Sim. Mas, de qualquer forma, eu diria, olha, tem que ter um pouco de educação e uma disposição do investidor de entender um pouquinho o que a gente faz. E tem que ter diversificação mesmo dentro da classe de ativos alternativos. Tá. A gente fez uma pesquisa recentemente, a gente fez 2 pesquisas. A gente olhou todas as nossas operações desde o começo e quanto que foi o resultado final dessas operações que já acabaram, que já terminaram, que já entregaram dinheiro para o investidor. Tá. Bom,
O resultado foi que esse retorno foi de 21,1% ao ano, Tá. ou seja, 3 vezes o CDI do período. Legal. Então isso é interessante. Só que Isso desde 2018. Desde 2018. A gente pegou juros altos, juros baixos, pegamos de tudo, né? Pandemia, pegamos coisas difíceis assim de encarar, né? Pegamos a expectativa de reprecificação dos ativos aí com a alta dos juros americanos. A gente pegou coisas muito diferentes. Acho que outra coisa... Então, falando sobre isso, diversificação. E a gente fez um outro estudo. A gente viu quem eram os investidores mais felizes conosco. Quem que estavam mais felizes e que mais reinvestiu. São os investidores que investiram no mínimo 5 ativos. Tá. Então, por quê? E aí isso tem meio que uma relação causa e efeito com a primeira pesquisa. Ora, para você conseguir capturar esses 21,1% ao ano, você precisa estar minimamente diversificado. Senão você não captura. Você está viesado para um lado, para o bom, ou para o lado, para o ruim, né? Então, o importante é que a gente precisa incentivar a diversificação dos nossos investidores, mesmo dentro da classe de ativos alternativos. Boa. Muito bom. Pô, Arthur, vamos fazer um rápido intervalo aqui, só para renovar o café. E a gente volta daqui a pouquinho. E a gente vai falar, lógico que acho que a principal pergunta aqui é sobre o que está na plataforma, o que vem, quais são as alternativas dentro dos investimentos alternativos disponíveis na Hertz. A gente volta 1 minutinho. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News. Hoje com ele, Arthur Farache, né, sócio da Hertz. Vamos falar um pouquinho sobre agora, que acho que é o grande momento aqui do debate, o que a gente tem disponível, né, em termos de alocação dentro da plataforma da Hertz, né? Acho que o investidor está mais familiarizado, até porque hoje a gente tem alguns fundos, né, algumas plataformas, talvez sejam os ativos judiciais, né? Então vamos começar por eles e depois a gente vai para os ativos alternativos. Se bem que, na minha opinião, acho que ativo judicial já não é mais alternativo, né? Ele acabou virando para mim talvez uma possibilidade ali de um recebível com uma certa dose de risco, mas com uma diversificação do portfólio mais parecido com uma renda fixa, né? Mas vamos começar por eles, né? Que me corrija se eu estiver errado. Talvez acho que o que deu origem, né, a Hertz, as primeiras alocações e distribuições foram ativos judiciais, né? Foram. Bom, vamos lá. A gente começou com precatório quando a gente abriu a plataforma do varejo. Então a gente continua com esse produto e hoje a gente criou níveis diferentes de risco dentro dessa classe de precatório. Então a gente tem lá tanto precatórios federais, em que depois desse último ano voltou a ser um ativo bastante previsível, e previsibilidade se traduz em menos risco, né? A gente tem precatórios estaduais de diversos estados em que a gente analisou e gostou do risco, gostou da forma como o estado vem pagando precatórios historicamente. E a gente tem precatórios mistos aí que misturam entes públicos diferentes, como prefeituras, estados não tão certinhos, e que por oferecerem um risco maior, oferece também um retorno melhor para o investidor. Então, o investidor tem que olhar com calma qual é a característica de risco, o perfil dele, e tentar escolher aí e montar uma carteira interessante de precatório ou de ativos judiciais. O que a gente fez recentemente foi, a gente montou uma originação junto com um parceiro de RPVs, de uma tese chamada Auxílio Acidente. É um recebível contra o INSS, portanto é um recebível do governo federal, em que o investidor vai receber parte dos honorários advocatícios de diversos processos que buscam receber esse auxílio acidente do INSS. E aí, por ser um mercado bastante novo, inexplorado, as margens ainda estão maiores. Então, o investidor consegue ter aí retornos mais ou menos em média de 28% a 31% ao ano, a depender da carteira que ele compre. E aí a gente percebeu que esse é um produto super legal em termos de retorno, mas que boa parte da nossa base prefere retornos menores com riscos menores. E aí, recentemente, a gente criou um produto com uma cota sênior.
Tá. Então, esse retorno que eu comentei de 28% a 31% ao ano é de uma cota única, Tá. né? Em que o investidor realmente ele está ali no risco de demorar mais ou demorar menos para receber. Quando a gente vai para o produto de cota sênior, que é o Super Federal especial que a gente criou, cota sênior, ele vai receber IPCA mais 12% ao ano, Tá. né? Que é um retorno bem interessante, e ele recebe primeiro. Então, os primeiros pagamentos que ocorrerem vão para o investidor. Tá. E aí a gente conseguiu atrair também investidores que estão com um perfil mais de renda fixa, né? Isso aí vai diminuir muito o duration da carteira, Sim. porque os primeiros pagamentos vão sempre para o investidor e o risco vai ficar com quem está na cota subordinada, que é interessante. A gente toma a cota subordinada lá, então sócios da Rust compram a cota subordinada, e a gente começou com esse produto e tal, o mercado foi aceitando super bem, só que, olha que interessante, alguns investidores reclamaram porque eles queriam tomar a cota subordinada também. Então a gente hoje divide um pouco a cota subordinada com investidores da nossa base lá, né? Os clientes mais premium e tal. Então essa é a classe de ativos alternativos no geral. Acho que antes da gente entrar nas outras classes, é legal falar que no mês de junho, no final do mês de maio, a gente entendeu, pensando no aprendizado que a gente teve em relação à diversificação, aqueles investidores que têm mais de 5 investimentos conosco são os mais felizes da nossa carteira e tal, a gente criou uma carteira de ativos alternativos diversificada entre as nossas classes de ativos. Tá. E aí a gente criou uma carteira que você tem 2 ativos atrelados ao IPCA, um atrelado a CDI, um atrelado a dólar e outro atrelado a mercado de cripto. Então, é uma carteira super diversificada e descorrelacionada entre si, que a gente começou a explicar isso para o investidor. Tá. Cara, foi um super sucesso. Porque o investidor, com pouco trabalho, com pouco esforço de aprender o que a gente está falando, ele consegue se diversificar em carteiras muito diferentes, né? Em riscos muito diferentes. Então, está sendo um sucesso distribuir essa carteira diversificada, que só dá para fazer depois que você tem track record, depois que você tem produtos diferentes. Sim. Boas. Arthur, só para explicar, voltando atrás do ativo judicial, sempre, de novo, que você for investidor lá, até aqui a gente usa muito as lâminas, né, apresentadas. E lá vocês sempre têm 3 cenários, né, trabalhados. O cenário mais pessimista, o cenário base e o cenário mais otimista, né? Essas taxas que você passou, né, de retorno histórico, eles são sempre próximos ali do cenário base. Cenário né? base. Então, a gente sempre fala cenário base e líquida menos impostos. Né? Então cada investidor paga o seu imposto. Que já dá, por exemplo, nessa alocação aí, IPCA mais 12% no cenário base. Né? Exato. Né? Exatamente. E até com essa estruturação de, como você falou, de cota sênior, né? Existe a possibilidade também, e isso aconteceu comigo na prática, com alguns clientes também. Eu acho que, sendo super sincero aqui, cenário de estresse, raríssimas vezes, eu não lembro de ter acontecido, mas já aconteceu o cenário otimista, né? Já aconteceu o cenário otimista. A gente tem... E aí o retorno explode para... O retorno explode, não é uma coisa que às vezes a gente até tem um certo cuidado na hora de explorar e divulgar esses retornos dos cenários melhores que os otimistas. Já aconteceu de atrasar. Sim. Né? Então, poxa, pandemia, cara, atrasou, precatório. Então, o investidor tem que entender que a TIR, que é a taxa de retorno, ela cai um pouquinho, mas o múltiplo aumenta. Sim. O múltiplo do capital, né? O quanto que o capital girou ali, o quanto você vai receber de fato. Você tem... Desculpa interromper também, que acho que é um pouco mais de juridiquês aqui, que lembra que tem ele é ajustado por Selic, assim. Exato. Então, por mais que atrase, seu capital está sendo atualizado, né? Exatamente. O investidor que não tem necessidade do capital, necessidade de liquidez, ele gosta. Sim. Ele gosta de deixar o dinheiro dele trabalhando mais tempo. Porque também ele diminui o risco de realocação, né? Tá. Agora, o investidor que normalmente não está familiarizado com o conceito de múltiplo, ele não gosta. Ele quer ver a TIR, ele só olha a TIR. Sim. Aí é um outro desafio nosso de familiarizá-lo com o conceito de múltiplo. Mas voltando, a gente teve casos de atrasos. Quando a gente tinha lá uma originação de crédito
mar aberto, né, de dívida de empresas mar aberto. A gente teve problema de dívidas que estão sendo cobradas judicialmente, e, portanto, estão atrasadas e pode haver perda do principal. Mas é uma carteira pequena em relação ao nosso todo. A verdade é que assim, a grande maioria dos nossos investimentos ficam no cenário base, com algumas exceções boas. Por exemplo, a gente fez uma carteira de recebíveis na Suíça, de empresas B2B, né, empresas que vendem para outras empresas da Suíça. Com essa alta recente do dólar e como esses recebíveis foram pagos antecipadamente do que a gente tinha previsto, tá dando um retorno de quase 75% ao ano. Caraca. Dá para fazer isso muitas vezes? Não. Dá para fazer isso em volumes muito grandes? Não. Mas em volumes pequenos, dá. Sim. Né? Dá para fazer. Então, agora, envolve todo o risco cambial. Né? O investidor tem que entender que, poxa, existiu aí um evento não previsível, que foi a alta do dólar, e que o dólar pode voltar eventualmente. Eu não acho que vai acontecer, mas pode voltar. A gente tem também um problema de... tem um originador lá na Suíça, que é uma empresa, e que ele meio que apresenta os recebíveis. Então, assim, existem riscos. Sim, sim. Nesse caso, o risco foi positivo para o investidor. Assim como tem música que vai muito bem. Sim, sim. Mas, assim, o investidor tem que entender que precisa ser diversificado. Sim. Porque, de longe, as operações que vão bem compensam aquelas que não vão tão bem. Sim. Traduz para a gente aqui que é volume, como você fala assim, volumes não tão grandes, são expressivos. Esse de recebíveis da Suíça foram 300 mil francos. Tá. 1,5 milhão, né? 1.700.000 reais, mais ou menos. Tá. Porque até a gente, reforçando aqui, tem um QR Code aqui na tela, pessoal. Vocês fiquem super à vontade para acessar esse QR Code. Vai ter a abertura da conta junto ao nosso time, tá? Então, nosso time, nós somos parceiros, temos parceria com a Hertz. E assim que você abrir a conta, nosso time vai entrar em contato para explicar um pouco das projeções, das alocações, né? Quais são os produtos, não tem custo nenhum na abertura da conta, nenhum custo adicional. Tá? E nosso time de consultores também vai entrar em contato com vocês para te ajudar. E aí, até, por exemplo, se é um investidor mais, vamos dizer assim, private, né? Ele pode também acessar diretamente a nossa parceria aqui e, às vezes, até participar de uma forma mais ativa dessa oferta, né? Não quero garantir 50% dessa oferta, ou às vezes 100% dessa oferta, né? Construir uma oferta específica para um cliente. É possível isso também, né? Também. A gente, tanto para cliente investidor final, como para parceiros que queiram apresentar investidores. Mas a partir de 500 mil reais a gente consegue montar uma carteira exclusiva para o investidor, com certeza. Boa, muito bom. Arthur, a gente tem vários alternativas, investimentos alternativos aqui para a gente falar, mas a gente falou aqui sobre os ativos judiciais, né? E eu queria reforçar justamente isso que você falou. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas alternativas dolarizadas, né? Depois que o dólar vai para 5,10, 5,20, 5,50, 5,60, o investidor começa a ver. E a gente sabe que o brasileiro ainda ele é muito assim, o que é investimento alternativo em dólar, ou investimento em dólar, né? Antes disso. A gente lembra do S&P 500, a gente lembra de um bond, né? Mas a gente tem... né, talvez trilhões de dólares para a gente acessar que não seja bolsa norte-americana, né? Então, falar um pouco disso, do que vocês têm disponibilizado de alternativas para investir em dólar ou em euro, né, em outras moedas que possam não só ter um belo retorno, mas também proteger, como a gente está vendo agora, né? Uma parte desse retorno também foi o efeito cambial aí que ajudou, né? Foi uma parte pequena, foi uns 14% foi o efeito cambial. O grosso foi porque o investimento pagou antes. Mas investimento em dólar, vamos lá. Acho que é importante falar como que a gente constrói a nossa prateleira. Sim. Nossa prateleira, que é como se fosse a prateleira do supermercado, precisa ter o arroz, o feijão, né, o alface, o tomate, não dá para ter uma coisa só. Sim. E quando a gente olha a prateleira, a gente olha muito assim, o que é o risco e o que é tipo de risco que não tem ainda. Né? Como que eu trago riscos diferentes, olhando mercados diferentes, e com o retorno não vai mudar muito. Assim, o retorno vai acabar ficando mais ou menos ali. A liquidez, a gente tenta ter liquidez de no máximo 3 anos. A gente não tem produtos muito longos. Tá. Mas a gente tenta achar riscos
diferentes, com fluxos de caixa diferentes, com arranjos de pagamento que a gente consiga travar, etc. Então, o que a gente tem? A gente vem esse ano reforçando muito produtos internacionais. Tá. Mas o que a gente tem continuamente que tem aí um componente de dólar? A gente tem investimento em filme, que é majoritariamente dólar, porque são produções internacionais. A gente tem investimento em música, 50% em média do fluxo de caixa da música vem dos streamers, que pagam em dólar. Tá. Óbvio, depende um pouco do perfil do catálogo, né? Então, por exemplo, Moacir Franco, que a gente fez recentemente. Moacir Franco, que é autor da música Me Dá Um Dinheiro Aí, autor da música Ainda Ontem Chorei de Saudade. São músicas que tocam muito no Brasil e pouco lá fora. Então é mais real. Sim. Mas em média, nossos catálogos têm aí um componente dólar forte. E alguns desses produtos são renda recorrente também, né? São renda recorrente, são pagamentos mensais, né? Porque depende de quantas vezes as pessoas escutam, tanto nos streamings quanto nas rádios, nas TVs, nos shows, essas músicas. Então a gente tem filme, música, a gente fez esse recebíveis na Suíça. Vai vir uma operação super interessante agora. Olha só, mano. Breaking news aqui. Vamos lá, breaking news. De vinhos e uísques raros. Legal. A gente está olhando... Isso vai ser o quê? Em euro? Vai ser em dólar. Em dólar. É uma operação de arbitragem. E aí é super interessante conhecer esses produtos. Porque é uma operação que o cara compra no Reino Unido, aí tem uma parte fiscal importante, tem uma arbitragem fiscal, tributária, e aí ele compra no Reino Unido e revende nos Estados Unidos. Nessa história tem um ganho de 15%. Enfim, é um pouquinho mais complexo que isso, mas assim, no frigir dos ovos é isso que faz a diferença pro cara. Então é uma parceria que vai entrar agora no começo de... Agora em julho. A gente está olhando real estate nos Estados Unidos e tem um pipeline grande aí de produtos internacionais. Porque, de novo, a gente viu que é importante para o investidor ter acesso a produtos internacionais e não somente o S&P ou bonds lá fora, etc. Apesar de que em alguns momentos você tem oportunidades muito boas. Né? Boa. Fechando esse papo, a gente precisa só para... de novo, tem muito assunto para falar aqui, muita novidade. Mas para a gente recapitular, lá no comecinho a gente está falando um pouquinho sobre a Hearst, um pouquinho desse acesso, mas como é que tem sido a demanda, né? O investidor brasileiro começa a acessar, como é que vocês estão crescendo de produtos, de clientes, enfim, de distribuição, como é que está o ritmo, né? Tanto na ponta do cliente como internamente, como é que vocês têm traduzido? Porque depois a segunda pergunta vai ser como é que você vê a Hearst, né? Aquela pergunta de RH, né? Daqui a 5, 10 anos, né? Mas primeiro falando aqui do presente, né? Como é que está o investidor já conhecendo, alocando, e a Hearst tem traduzido em crescimento e velocidade? Legal, ótima pergunta. Bom, quando a gente começou lá em 2018, a gente viu que o jogo para o investidor era um jogo de retorno. Ele olhava o retorno maior, olhava que era algo que ele não entendia direito, mas tinha que oferecer um retorno. Sim. E aí você lida com um negócio chamado ganância do investidor, né? Ao longo do tempo que o investidor começa a entender, aí entraram investidores um pouco mais, diria, introduzidos nesse negócio de investimentos. Entraram formadores de opinião, né? Assessores, consultores, tentando entender um pouco mais os ativos, os riscos. E hoje a gente também tem muitos investidores que vem puxado pelo senso de identidade. Então, o investidor que fala, poxa, eu adoro obra de arte, mas eu não tenho condições de ter na minha casa, comprar uma obra do Volpe. Mas eu gostaria de me expor a esse mercado. Então, a gente percebe que tem investidores que vêm hoje em dia porque existe um senso de identidade com aquela classe de ativo. Então, música é algo muito universal. Todo mundo gosta de música e as pessoas às vezes vêm, poxa, eu adoro esse catálogo aqui. Existem pessoas que ficam impressionadas, elas falam, olha, eu não tinha ideia de que eu poderia investir na música de abertura do Fantástico. Né? A gente fez essa operação recentemente. Então, basicamente assim, a gente teve um primeiro momento em que os investidores viam pelo retorno.
E depois um segundo momento em que vem investidores mais experientes, vieram consultores e formadores de opinião, assessores, etc. E hoje vem bastante gente buscando esse senso de identidade com ativo. Tá. Porque uma coisa importante que a gente precisa entender que o produto de investimento para o investidor final, ele é um produto consumido igual qualquer outro produto. E além da substância econômica, além dessa substância econômica muito sólida, né, que precisa existir um produto de investimento bonitinho, preparado, tem que ter um quê de entretenimento, de storytelling, de gamification. Sim. Então, o que ele vai falar no almoço de domingo, além da dieta nova que ele está fazendo? Normalmente se fala sobre investimento. Então, ter um pouco essa noção é importante e hoje os investidores estão vindo buscando isso. Tá. Muito, muito, muito. O que vai dizer no domingo, além de estar perdendo dinheiro na Americanas, né? Exatamente. Exatamente. Não, essa história aí tá cabeluda, né? É importante esse conceito de diversificação e procurar novas teses, né? Tendências, enfim. Muito bom, hein? Arthur, muito gentil. Para a gente terminar aqui, antes de falar um pouquinho sobre o futuro, né? Deixa aqui seus contatos da Hersh, né? O QR Code que está rolando aqui é um QR Code nosso, né? Ou seja, para abertura de conta na Hersh, mas através da MSX, né? Através dos nossos consultores, a gente vai ajudar. Só abrir a conta, a gente já vê, a gente já entra em contato com vocês, tá? Para falar o que está na plataforma, como funciona dentro do seu portfólio. Mas deixe os contatos da Hersh, né? O seu, da Hersh, como acessar, por onde que é melhor acompanhar. Olha, a gente está presente em todas as redes sociais. Hoje você tem o site é Hurst, HURST.capital, não tem .com.br. Então, no Instagram também é @hurst.capital. O meu pessoal, que é aberto para quem quiser falar comigo. Muitas vezes eu troco ideia com investidores no Instagram. É @ArthurFarache. E a gente está totalmente à disposição nas redes sociais, seja WhatsApp, via telefone. A gente tem uma turma de assessores de investimento especializada em ativos alternativos, em como encaixar ativos alternativos na sua carteira de investimento. Legal. Estou super à disposição no escritório. Boa. E a MSX, que é um grande parceiro que consegue ajudar todos aí que querem iniciar essa busca. Boa. Muito, muito obrigado pela parceria, pela disponibilidade. E deixa aqui o recado final, o que você vê da Hersh nos próximos 5, 10 anos, do mercado alternativo, principalmente no Brasil, né? Mas, de novo, acho que aqui, através do Brasil, acho que fica cada vez mais comum, né? Fácil de entender, que a gente não vai só acessar ativos brasileiros, né? Então, a gente começa a acessar ativos... Então, só a diversificação aqui, né? De moedas, né? De geografia, mas principalmente a gente ter riscos, né, diferentes, correlacionados, acho que é o grande recado, né? Então, um pouco do que é 2030, né? A Hersh, né? E o mercado de alternativos aqui no Brasil. Olha, acho que o nosso sonho aqui nos próximos anos, e próximos anos, quando eu digo próximos anos, são muitos anos, ser uma plataforma global que traz e faz a curadoria dos melhores originadores e melhores ativos internacionalmente, dentro dessa classe gigante que é alternativos, para investidores também no mundo inteiro. Então, a gente acha que o momento é especial para essa tese, Saravalli. A gente vive um momento em que a gente sofre na desglobalização, né? A gente tem duas guerras acontecendo, pouca gente lembra disso, no nosso dia a dia a gente não lembra, mas são duas guerras importantes. A gente tem um processo de nearshoring, ou seja, as cadeias produtivas globais estão se desfazendo e se regionalizando. A gente tem uma fragilização das democracias ao redor do mundo. Então, olhando sobre esse ponto de vista geopolítico, a gente acabou de ter um golpe de Estado na Bolívia, semana passada. E tá tudo bem, né? E o que acontece com o dinheiro dessas pessoas? O que vai acontecer com a Bolívia dentro do mercado latino-americano? São perguntas importantes que a gente tem que se fazer. E aí, quando a gente olha, poxa, aquele investidor que tem mais de 5 milhões de dólares, ele já tem uma mobilidade entre países, transnacional. Então, deu alguma coisa de errado aqui na Bolívia, usando o exemplo, eu pego aqui minhas coisas, me mudo para Espanha, né? O cara que tem menos de 5 milhões de dólares, aquele cara que tem, sei lá,
de 100 mil a 5 milhões de dólares, ele não tem muito o que fazer. Né? Normalmente é um cara que está em ascensão, é um cirurgião, etc. Sim. E é um problema. Então, esse cara aqui precisa de um apoio para guardar o dinheiro dele e investir de forma pré-pensada sobre quais ativos ele vai colocar. Então a gente está olhando um pouco isso, assim, olhando... E que esse mundo meio de cabeça para baixo também dá inúmeras oportunidades. Então a ideia é fazer parcerias com originadores locais e colocar isso numa plataforma global, internacional. Boa, muito bom, hein? Daqui a pouco vai ser Rush.capital.global. .global. Vamos atualizar, né? É isso aí. Muito bom, Arthur. Valeu. Muito gentil, muito obrigado. Pessoal, lembre sempre de acessar as redes oficiais, né? Rush.capital, né? Procurem no seu buscador aí direto as redes sociais da Rush. O Arthur também, diretamente, que é sócio fundador da Rush Capital, né? Ou se não, pode acessar com o nosso time de consultores aí com esse QR Code que estava na tela. Muito obrigado, Saravati, pelo convite, é sempre um prazer. Obrigado a todos que nos assistiram. Também é um prazer falar sobre a Rush, sempre. Vamos marcar novos encontros, porque todo dia tem atualização, né? Dentro da Rush. É isso. Muito obrigado. Esse aqui foi o nosso episódio especial com o time da Rush Capital e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!